nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém? Amém. Alegria revê-los mais uma vez, né? Ouvi-los mais uma vez. E é com muita honra, privilégio e com temor e tremor que estamos mais uma vez aqui para poder transmitir ou passar para vocês aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. É bom reencontrar o pastor Jamil e a irmã Euseli, né? Estão aqui também. E fiquei mais feliz ainda por ver que o pastor Jamil está lançando um livro, né? É recente esse livro, né, pastor Jamil? É do ano passado. É do ano passado? Lançado lá nos Estados Unidos, né? Mas ainda está fresquinho, né? Está chegando agora. 365 dias Além das expectativas. além das expectativas. Eu louvo a Deus. Eu falei para ele que eu também estou no caminho, porque estou também fazendo algumas reflexões em Provérbios desde o dia 17 de março do ano passado, que Deus tem me dado a bênção de poder todo dia fazer uma reflexão, escrevendo e passando para as pessoas, para os amigos, irmãos, enfim, ininterruptamente, de lá para cá até hoje, não teve um dia que eu deixei de mandar e de fazer, né? E possivelmente devo estar completando hoje o número 342. Então tem mais 23 dias apenas para completar os 365, que também pretendo transformar num livro, mas é só em Provérbios, né? Interessante que são 365 provérbios. Que bom, pastor, fico feliz que Deus continue abençoando e usando a sua vida, a vida da irmã Euseli, não só nesse ministério, né, da escrita, mas também no ministério pastoral, junto aos hispanos e onde Deus tem te chamado. Estamos muito alegres de ver o pastor Jamil de volta ao Brasil, em especial a Curitiba, né, para trabalhar com esse ministério tão especial com os nossos irmãos. Eu tenho tido a honra também de compartilhar a palavra de Deus com vários irmãos na Aquipão. É uma panificadora, pastor Jamil, lá. Até vou te chamar para tomar um café comigo lá, para a gente poder te apresentar aos irmãos lá. Que 60% dos funcionários são venezuelanos ou cubanos. 60%. É a panificadora que deve ter mais imigrantes, é a Aquipão. Ela fica na mesma quadra que a minha igreja, que a minha casa, né? Na mesma quadra da minha casa. E tem sido assim uma experiência fantástica compartilhar o amor de Jesus com eles. Através dessa experiência eu tive conhecendo a Teresa e o Roger. O pastor já esteve falando com eles, encaminhei para o pastor Jamil. E enfim, Deus realmente tem um propósito muito especial na vida dos nossos irmãos venezuelanos, cubanos e de outros países que aqui estão, né? E eu fiquei feliz quando vi a igreja do Auer investindo nesse ministério, viu? Outro dia vi aqui o Igor, vi o pastor Jamil nas mídias e a gente ficou muito feliz, tá bom? Sem mais me delongar, amados, né? Eu queria compartilhar com os amados aquilo que Deus tem colocado no nosso coração, e eu queria convidar os amados a recitar de cor um dos textos mais conhecidos em toda a história do cristianismo. Vocês sabem qual é? Qual é? Salmo 23. É o Salmo 23. É o salmo mais conhecido, é o texto mais conhecido, e eu tenho certeza que vocês sabem de cor, não é? Tenho certeza absoluta que todo mundo sabe. Ninguém aqui vai deixar de citar. Eu tenho certeza de cor o Salmo 23. Porque todo mundo sabe, né? Todo cristão sabe, e eu sei que alguns têm alguma dificuldade de memória, às vezes de gravar, e aí é claro que nem todo mundo consegue ter essa mesma facilidade. Mas esse texto é um texto emblemático. Esse texto é um texto lido em muitas ocasiões festivas, de celebração a Deus, ocasiões também tristes, né? De momentos difíceis, enfim, mas é um texto atual, é um texto que continua palpitante, continua profundamente tocando em cada coração, apenas ao ser lido, e imagine ao ser comentado, não é? Transmitido de maneira reflexiva. Então,
é um texto que realmente tem falado muito ao meu coração ao longo dos anos, da minha existência como cristão. Me converti aos 17 anos, e esse texto foi um dos textos que tocou profundamente o meu coração e que me levou aos pés de Cristo no retiro de carnaval, em 1980, lá em Bananeiras, na região do Brejo Paraibano. Eu tinha então 17 anos, estava perdido como muitos jovens, caminhando rumo ao abismo, o abismo das drogas. Estava iniciando, né, com maconha, ainda era muito recente, e Deus teve misericórdia de mim. O Senhor me resgatou, me tirou do charco de lodo, me tirou das trevas para a maravilhosa luz. E ali eu tive um encontro com Jesus no retiro de carnaval. O retiro de carnaval, olha, esse ano alguns amigos compartilharam comigo o que Deus tem feito nesses retiros. É uma coisa tremenda, né? Deus tem usado muitos retiros para a transformação de muitos jovens e muitas pessoas também. E nessa ocasião, esse salmo tocou muito no meu coração, falou muito no meu coração. Foi esse salmo e Atos 3,19, quando diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Me fugiu agora a memória. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam apagados, e assim venham os tempos de refrigério na presença do Senhor. Opa, voltou. É isso, né? Esses foram os dois textos, o Salmo 23 e esse texto de Atos 3,19, que falaram no meu coração e que me levaram aos pés de Jesus. E ali sim eu vi o quão amoroso é o nosso Deus e o quão preocupado com cada um de nós ele fica, porque Ele nos ama e Ele nos quer fazendo aquilo que agrada o seu coração e fazendo aquilo que certamente é seguro aos seus olhos e que vai nos levar a ter uma vida verdadeiramente feliz. Uma vida feliz só se tem quem conhece a Jesus. É como o cântico que nós cantamos, não é verdade? Nós cantamos esse cântico e não nos cansamos de cantar. Só é feliz quem conhece a Jesus. Quem não conhece a Jesus não é feliz. Pode viver momentos rompantes de felicidade, trazidas por eventos pontuais ou por situações, circunstâncias, mas logo vem a tristeza, logo vem o desânimo, logo vem o abatimento e logo vem o vazio existencial. Mas quem conhece a Jesus não sente esse vazio, porque sabe que Ele está presente no nosso coração, está presente na nossa mente e está presente na nossa casa, está presente conosco todos os momentos. O Salmo 23, será que vocês conseguem falar comigo? O Senhor é o meu e nada. Vamos lá? Águas tranquilas. Amém, glória a Deus. Eu estou com a NVT aqui, eu memorizei na NVT. Aí eu digo, puxa, como é que eu vou fazer agora? E aí vocês memorizaram na tradicional, né, na revista corrigida. Mas que bênção, glória a Deus, parabéns, igreja. Salmo 23 é uma das passagens mais conhecidas, porque fala diretamente ao nosso coração. Na verdade, o Salmo 23 é uma oração de confiança do salmista Davi, do rei Davi, aquele que é o Deus que jamais nos abandona, é o Deus que não se atrasa e não falha. Amados, Davi escreve aqui como ovelha, ele não está escrevendo aqui como rei,
Ele está escrevendo como ovelha, como uma ovelhinha do seu pastor. Ele está tentando mostrar aqui que mesmo com poder e títulos, o que ele mais valorizava era a presença e o cuidado do seu pastor, do seu sumo pastor. Mas é interessante a gente notar que a tradução correta para o verso 1 não é essa exatamente que está aqui, tá? E não é essa que em geral a gente conhece, a gente apresenta, a gente memoriza e tudo mais. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Até algumas pessoas brincam, meus amados, dizendo que nem os sofrimentos lhe faltarão, né? Por quê? Porque o texto traduzido corretamente quer dizer: o Senhor, meu pastor, não me falta. Essa que é a tradução correta do texto, né? Se você for fazer uma exegese do texto no hebraico, o salmista Davi está tentando dizer: olha, meu pastor, o Senhor, não me falta, nunca me faltou e não me falta no presente. Ele está comigo, Ele está aqui agora comigo. Ele não me desampara, Ele não me deixa, Ele não me abandona, Ele jamais deixa de cuidar de mim. Então, o sentimento predominante aqui é o de total confiança, de total segurança no amor e na fidelidade do Senhor, o nosso pastor. E ele fala isso no Salmo 27. O salmista no Salmo 27 diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, então por que ter medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, então por que estremecer? E aí ele vai citando: quando os maus vierem, quando os meus perseguidores chegarem, ainda que o exército me cerque, meu coração jamais temerá. Ainda que invistam contra mim, permanecerei confiante, porque o Senhor está comigo. Porque o meu pastor não me falta. Essa é a tradução absolutamente correta. O meu pastor me proporciona descanso, refrigério, orientação segura, coragem, proteção, alimento, reconhecimento de que eu sou a sua ovelhinha. Ele me dá bênção sem fim, me dá do seu amor, da sua presença para sempre. Então, nesse texto, Davi vai afirmar e confirmar que o seu pastor não lhe falta e não lhe deixará sem suprir suas necessidades. Não é sem suprir os seus desejos, tá? Porque o problema é esse: é que muitos de nós temos muitos desejos, muitas vontades, e nós confundimos, via de regra, o querer pelo necessitar, o desejar pelo precisar. Nós muitas vezes pedimos e pedimos mal. A palavra de Deus nos diz isso, né? Porque pedimos para gastar nos nossos próprios, ou gastar com os nossos próprios deleites, porque nós achamos que é o melhor para nós, quando nem sempre é o melhor para nós, nem sempre. Então, nosso Deus é maravilhoso, porque Ele é esse pastor, e Davi confirma isso. Mas, olhando para os dias de hoje, olhando para mim, olhando para você, olhando para nós, olhando para a igreja, como igreja do Senhor, quais são as provas dessa presença? Como é que Davi experimentou essa maravilhosa e poderosa presença do seu pastor? Porque o foco aqui não está naquilo que Davi recebe, mas o foco aqui está naquilo que Davi sente ao perceber a presença permanente, a presença real, a presença mesmo que não visível, mas real, a presença consistente do seu pastor, aquele que vela por ele, aquele que não dorme nem de dia e nem de noite, como ele cita no Salmo 121, porque o guarda de Israel não dormitará e não dorme. Mas que constatações a gente tem aqui nesse texto, meus amados? Esse texto fala muito ao meu coração, mesmo, e certamente ao seu também. A primeira constatação que eu vejo aqui está no verso 1. Embora não traduzida
não de acordo com a tradução que eu citei para vocês, mas pela tradução original, diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nada me faltará. Então aqui a primeira constatação é que o Senhor, meu pastor, que não me falta, porque Ele está presente, Ele não me falta, e porque Ele não me falta, Ele não deixará de suprir aquilo que eu tenho necessidade, aquilo que eu tenho falta, talvez. O Senhor, meu pastor, tenho tudo de que preciso. Uma outra tradução diz: olha que tremenda essa tradução: o Senhor é o meu pastor, tenho tudo de que preciso, porque nada me falta, porque eu tenho Ele, e ao tê-lo, eu não preciso de mais nada. Amém? Amém? Amém. Aleluia. Quando nós confiamos no Senhor como nosso pastor, nós não viveremos com a sensação de falta, mas com a certeza da provisão. A frase dessa tradução: tem tudo de que preciso, não é porque temos tudo o que queremos, como eu disse antes, mas porque temos o cuidado de quem sabe exatamente aquilo que precisamos. Meus amados, mesmo com pouco no bolso, ou mesmo com salário mínimo, mas com fé no pastor que não lhe falta, jamais vai lhe faltar o pão, jamais vai lhe faltar a força, jamais vai lhe faltar a direção, jamais vai lhe faltar a presença dele, que te dá a segurança, que dá a certeza de que você não terá nenhum inimigo que vai te levar a sucumbir, porque o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, o Deus que governa tudo e a todos, está contigo. Amém? Esse é um Deus maravilhoso. Esse é o nosso pastor supremo, supremo pastor, que não nos falta. Amados, 1 Pedro capítulo 5, versículo 7 diz o seguinte: lançando sobre ele toda a nossa, porque ele tem cuidado de nós, ele cuida de nós. Quando nós nos antecipamos ou nos preocupamos, porque preocupar-se é se ocupar antes, né? Olha a palavra preocupar, é ter uma preocupação antes das coisas acontecerem, e é isso que gera ansiosidade e transforma-se em ansiedade. Por quê? Porque nós não descansamos, porque nós não confiamos, ou porque nós não nos apropriamos, é a palavra melhor. Nós dizemos até que confiamos, mas nós não nos apropriamos da promessa de que Ele está conosco. Ele está do meu lado, Ele está comigo. Aliás, Ele não está do meu lado, Ele está dentro de mim. Eu sou o templo que habita a terceira pessoa da Trindade. Portanto, o Deus Todo-Poderoso habita em mim, Ele está dentro de mim, por intermédio do seu Espírito Santo. Amém? E Ele sabe do que eu preciso, Ele sabe do que eu necessito. Estava escrevendo ontem sobre exatamente isso, sobre aquilo que precisamos, não é? Porque tem muita gente que tem a ambição, não é? O desejo de enricar, de querer ficar rico e tudo mais, e acaba caindo em tentações e concupiscências loucas e nocivas, como o apóstolo Paulo falando a Timóteo, e o próprio Timóteo lá sabe muito bem disso. Bom, não precisa ir muito longe, eu não vou citar o nome, mas durante o meu período de ministério na associação, pastor Janil, nós nos deparamos com um pastor aqui da região que, infelizmente, levado por aquela onda da multimídia não deixa de ser pirâmide, né? Pirâmide, multiverso e enfim, uma empresa determinada, que eu não vou citar o nome, até por uma questão ética, não queria enricar. E ele estava pastoreando uma das nossas igrejas. Pastor Jean e eu, na época, pastor Jean era o presidente da ordem também, e eu, na associação, nos reunimos com ele e tentamos conversar com ele para saber dele o porquê dessa insistência dele de andar trabalhando com essa suposta empresa paralelamente ao ministério, não é? Porque essa igreja era uma igreja que eu era interino e também eu
acabamos levando essa pessoa a assumir esse ministério pela igreja, a igreja queria, e aí ele acabou se envolvendo demasiadamente com essa instituição, e ele disse de maneira clara para ele e para mim, na reunião que tivemos, que ele queria enricar. Eu falei: você tem noção do que você está falando, amado pastor? Veja, a Bíblia fala que aqueles que querem enricar, eles estão sujeitos a caírem numa tentação louca, nociva, prejudicial, que vai te tirar o foco. O teu foco é a palavra, o teu foco é o Senhor, o teu foco é o rebanho. Mas ele não nos deu ouvidos. Semanas depois, nós soubemos que ele caiu em pecado com uma colega de trabalho na instituição que ele estava. Foi descoberto, e aí a igreja teve que pedir a sua exoneração. Essa mesma pessoa nunca mais voltou ao ministério, lamentavelmente. Você veja o ministério jogado fora por uma pessoa que queria alcançar aquilo que desejava, a sua missão, mas não aquilo que precisava. E quando bate a ansiedade na gente, é de fato um problema sério, porque nos tira do foco de compreender que o Senhor tem o melhor para nós. O Senhor sabe o que é melhor para nós, o Senhor sabe daquilo que nós precisamos. Portanto, a verdadeira felicidade, o verdadeiro contentamento vem com aquilo que o apóstolo Paulo disse: e tendo o que comer e o que vestir, estejamos com isso contentes. Paulo não está querendo dizer que você não pode ter um carro. Paulo não está querendo dizer que você não pode ter uma casa. Paulo não está querendo dizer que você não deve buscar o melhor para a sua família. Não, você deve, mas isso não pode ser o foco, isso não pode ser a prioridade. A prioridade precisa ser o Senhor, a prioridade precisa ser a sua palavra, a prioridade precisa ser o seu reino. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Interessante que o texto lá, Jesus está falando no Sermão da Montanha: e estas coisas vos serão acrescentadas. A tradução correta é essa. Mas existe uma música por aí, e existem pessoas por aí pregando que são todas as coisas vos serão acrescentadas. BMW 0 km, uma empresa, etc. Uma mentira, uma falácia. Mas é aquilo que nós precisamos. E o que nós mais precisamos é a presença do Senhor, nos guiando, nos dirigindo, nos conduzindo, nos orientando, nos abrindo os olhos para que a gente não caia no abismo do pecado. Amém? Segunda constatação: o Senhor me guia mesmo quando eu estou cansado. O verso 2 e o verso 3 vai falar isso. Ele me faz repousar em verdes pastos e me leva junto de riachos tranquilos, renova as minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça. Assim ele honra seu nome. Ora, amado, olha que texto maravilhoso, que texto tremendo. Uma outra tradução diz: ele renova as minhas forças. É ele que renova as minhas forças. Ele sabe que eu preciso ter as minhas forças renovadas. Ele sabe que eu não vou aguentar. Deus sabe que as nossas emoções e o nosso corpo se desgastam, amados. A gente tem desgaste emocional, a gente tem desgaste físico, e por essa razão Ele nos conduz ao descanso merecido, físico, emocional e espiritual. Deus nos orienta na sua palavra que nós também devemos buscar o descanso. Devemos trabalhar os 6 dias e descansar no 7º, sim. Devemos ter o nosso período de descanso, de lazer, de buscar com a nossa família aquele bem-estar gostoso, de gastar tempo com a nossa família e de dar tempo também ao nosso corpo. Nós precisamos, sim, e Deus sabe disso, por isso Ele nos dá, Ele nos orienta, Ele nos incentiva, Ele nos leva a pensar nessa necessidade, e Ele faz de tudo para que essa necessidade seja suprida. Ele nos dá a oportunidade. O texto vai dizer aqui que pastos verdes e águas tranquilas falam de cuidado como um todo. Descanso, nutrição, paz, esse refrigério. Então, meu amado, assim fez o Senhor no passado. Se nós formos abrir lá em Números, no capítulo 9,
Aliás, Deus me deu um sermão nesse texto aqui, Deus cuida de nós. É o título desse sermão que Deus colocou no meu coração. Mas está do verso 15 até o verso 23. Ali nós temos aquele episódio, aquela narrativa em que Moisés mostra Deus suprindo as necessidades dos israelitas na jornada, na travessia do deserto. E só para sintetizar aqui, desde o entardecer até o amanhecer, a nuvem sobre o tabernáculo parecia uma coluna de fogo. Então Deus providenciava uma coluna de fogo, que era para aquecê-los durante aquele período do frio no deserto, porque à noite no deserto a temperatura chegava a 30 graus negativos, mais ou menos. Mas essa nuvem de fogo, ou essa coluna de fogo, não só esquentava e aquecia, mas também protegia dos inimigos, das feras do deserto e também dos inimigos que vinham na perseguição. Mas Deus também colocava uma nuvem parando sobre eles, dando a eles sombra diante daquele sol causticante de 50 graus durante o dia. O que era isso, senão o cuidado do Senhor, o cuidado de Deus, o cuidado do sumo pastor. Sabe, amados, é esse mesmo sumo pastor que fala no capítulo 11, verso 28 e 30 de Mateus, quando ele diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos... Quem é que vai me aliviar? É o meu pastor, aquele que é manso e humilde de coração, aquele que tem um jugo suave. Ele diz que o fardo dele é pesado, é isso? Não, é leve, e o jugo suave. E ele diz: venham, aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Tem um outro sermão que Deus me deu sobre isso, sobre a mansidão e a humildade de Jesus como exemplares para a nossa vida. Mas é isso, quando tudo parecer corrido e confuso, meu irmão, lembre-se que Deus nunca vai te guiar para o desespero, mas para o equilíbrio. Deus vai te colocar em equilíbrio total, ao ponto de você não se desesperar, de você esperar nele. Esperei com paciência no Senhor, e ele ouviu o meu clamor. Esse é o pastor que nós amamos e ao qual nós pertencemos. A terceira constatação de que o Senhor, meu pastor, não me falta, sabe qual é? O texto vai dizer: mesmo quando eu andar pelo vale mais escuro, numa outra tradução, não terei medo, pois tu estás ao meu lado, tua vara e teu cajado me protegem e me consolam. O Senhor me acompanha até nos vales escuros. Ah, meus amados, será que você já teve a experiência de andar pelo vale da sombra da morte? Eu já tive, e eu sei que o Senhor me cuidou. Eu tenho certeza absoluta que se não fosse o Senhor, eu não teria aguentado. Se não for o Senhor, eu não teria suportado, a minha esposa não teria suportado. A Tânia lembra disso em 2017, e alguns dos amados aqui lembram, pelo que passamos aí, quando a minha esposa teve infarto, teve também no pulmão, esqueci o nome agora, pneumonia, isso, tudo junto, né? E ainda uma crise terrível da endometriose intestinal, retal, que hoje, inclusive, por muitas cólicas, ela não pôde vir comigo. Ah, meus amados, Davi não nega o vale. Davi nunca negou o vale, mas ele apenas afirma que não está sozinho no vale, porque o Senhor está com ele. Amém. Vocês lembram daquela história de Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram lançados na fornalha de fogo que ardia a mais de 1000 graus, e olha, até os soldados, quando colocaram eles lá, morreram de tão quente que era essa fornalha, mas eles não tiveram um cabelinho sequer queimado, porque lá dentro daquela fornalha não eram só os 3 que estavam lá, mas tinha um quarto. E quem era o quarto? Era o pastor deles, que estava lá, de tal maneira que não permitiu que a temperatura, queimasse, nem esquentasse, quanto mais queimasse um fio de cabelo só.
Ah, meus amados, o texto vai falar sobre a vara. Tua vara e teu cajado me protegem e me consolam, porque a vara corrige, o cajado orienta. E como é bom ser corrigido pelo Senhor, não é? Pior seria se nós fôssemos corrigidos pelo mundo. O mundo que é cruel, que não é misericordioso, o mundo que é terrível. Mas quem nos corrige é o nosso pastor, é aquele ao qual pertencemos, é aquele que sabe a dosagem certa de nos corrigir. E o cajado orienta, né? O cajado orienta quando a ovelhinha está querendo, né, se desviar, se desgarrar, afastar-se, ela nos orienta a caminhar no mesmo sentido que o pastor está indo. Deus nos protege inclusive de nós mesmos. Vocês sabiam disso? Porque o maior inimigo do crente, pasmem vocês, o maior inimigo do cristão não é o mundo e nem é o diabo. O maior inimigo do cristão é ele mesmo, é a carne, é ele, porque a vontade dele é teimosa, ele quer sempre que ela prevaleça. Mesmo que esteja diante da vontade de Deus, a gente tem uma tendência de querer que a nossa vontade prevaleça, que a nossa vontade vença, que a nossa vontade priorize-se. Mas quando a gente entender que a vontade de Deus, ela é maravilhosa, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável, mesmo que aparentemente seja insatisfatória para a gente. Por quê? Porque Deus nos corrige. Deus nos corrige. E Ele corrige ao filho que ama, né? Ele corrige ao filho que ama e açoita a quem quer bem. Como é que é o texto que diz lá? Eu troquei agora, né? Mas Deus ama ao seu filho e corrige aquele que toma também como seu filho, como seu discípulo. Enfim, uma ovelha quando se machuca não entende o cuidado do pastor ao limpar a sua ferida, e nós sabemos disso, né? Porque às vezes o cuidado dói, amado, o cuidado de Deus dói, mas Ele protegendo a gente de um mal maior é importantíssimo. Por quê? Porque nós não vamos cair no abismo, nós não vamos sofrer um mal muito maior, e é esse Deus maravilhoso que nos acompanha até nos vales escuros, porque é o nosso pastor. E para finalizar, a quarta e última constatação que eu vejo nesse texto maravilhoso e que tem falado muito ao meu coração é que o Senhor transforma a minha dor em honra. O versículo 5 e 6 fala isso. Prepara, Senhor, um banquete para mim na presença dos meus inimigos. Os meus inimigos sempre me perseguiram, os meus inimigos sempre quiseram o meu mal, sempre quiseram me matar, mas te mataram? Não. Conseguiram atingir, almejar o objetivo de desejar o mal e o mal se concretizou na sua vida? Não. Por quê? Porque o Senhor preparou um banquete na minha presença para provar para eles que a vitória é minha e que a vitória me foi dada pelo Senhor. A bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida, diz o texto. Deus, meus amados, o nosso pastor, que não nos falta, não só nos livra, não apenas nos livra, mas Ele restaura a honra, Ele nos dá a vitória diante daqueles que duvidaram da nossa caminhada. A presença do inimigo não impede o banquete, porque o cuidado de Deus acontece até nos cenários mais improváveis. Esse é o nosso pastor. Talvez hoje pareça difícil, mas o final da história já foi escrito. A bondade e o amor de Deus vão me acompanhar, vão te acompanhar, vão nos acompanhar até o fim. E a promessa de Deus para esta igreja amada do Auer é que ela está se recuperando, ela está sendo restaurada em relação às lutas e às dificuldades pelas quais ela passou recentemente. E Deus está dando a vitória para ela, porque esta igreja pertence ao Senhor, o dono desta igreja é o Senhor Jesus, amém? Esse é o Deus maravilhoso que nós servimos, esse é o pastor que cuida de nós, esse é o pastor que não nos falta e jamais nos faltará. Amém. Meus amados, eu estava falando sobre a questão da vontade, essa que é a grande verdade. Tem um escritor muito famoso que ele escreveu o livro
conhecendo Deus e fazendo a sua vontade. Eu não lembro do nome, o pastor Jamil lembra, né? Isso, olha aí, Zeli, que legal. E ele diz exatamente nesse livro, olha, quando a sua vontade se encontrar com a vontade de Deus e a vontade de Deus prevalecer, você sempre será vitorioso. Mas quando a sua vontade se encontrar com a vontade de Deus e a sua prevalecer, não tenha dúvida, você será derrotado. Você apanhará, você sofrerá as consequências lá na frente. E você verá que Deus, apesar dele ter te alertado, apesar dele ter te mostrado, apesar dele ter lhe corrigido, você não deu ouvidos, e aí você acabou se quebrando, não é? Dentro da sua própria vontade. Por isso que eu digo, o maior inimigo do crente é a própria carne. Somos nós mesmos. Porque nós ouvimos a palavra de Deus, nós lemos, nós conhecemos, nós sabemos, mas às vezes nós temos dificuldade de fazer aquilo que Deus nos orienta a fazer. Essa é a diferença do cristão comprometido com Deus e do cristão que ainda não está comprometido com Deus. Essa é a diferença daquele que é discípulo de Cristo para aquele que ainda não entendeu que ele precisa ser discípulo de Cristo. Ele precisa estar comprometido. E a palavra comprometimento, amados, ela tem muito a ver com sofrimento, não é? Porque o verdadeiro comprometimento tem a ver com a morte. Você morrer para si, para a carne, morrer para si mesmo, para você viver para o Senhor e prevalecer o Senhor na sua vida. Portanto, concluindo, Deus não apenas é o pastor que abre o caminho, mas Ele caminha junto. Olha que coisa tremenda. Ele cuida em silêncio e nos sustenta em amor. Portanto, se Ele é o meu pastor que não me falta, eu não estou perdido e nem estou sozinho, porque Ele está comigo. Glórias a Deus por isso. Que Deus amoroso, que Deus maravilhoso, que Deus que tem tanto amor, que é incompreensível. Eu não consigo compreender, por mais que eu queira, eu não vou compreender o amor de Deus. Algumas pessoas até chegam a dizer, não, eu entendo o amor de Deus. Não entende não, porque o amor de Deus é tão grande, mas é tão grande que nós não compreendemos. Por mais que nós queiramos ou tentemos, nós não vamos conseguir compreender. Você seria capaz de dar a sua vida por alguém? Por alguém que você ama, talvez. Você talvez até esteja disposto a dar. Mas e para o inimigo? Você daria? Jesus deu. A Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus. E Deus não levou em conta isso. Ele foi para a cruz e morreu no meu lugar. Ele deu a sua vida porque me amou. Ah, meus amados, o Senhor, meu pastor, não me falta. Sabe por quê? Porque Ele supre o que me falta. Porque Ele me guia mesmo quando eu não posso caminhar. Porque Ele está comigo no meio do vale, da sombra da morte. E porque Ele transforma a minha dor em alegria, em honra. E me dá a vitória. Amém? Amém? Você pode dizer amém? Amém. Feche os seus olhos, eu já encerrei. Nosso Deus, nosso Pai, nosso sumo pastor, muito obrigado pela tua bendita e maravilhosa palavra. Obrigado porque tu és o nosso pastor, que nunca nos faltou, não nos falta e jamais nos faltará. A tua promessa, Senhor, em toda a Bíblia é de que nunca nos deixaria, jamais nos desampararia, e isso o Senhor tem feito. Muito obrigado, porque todos os dias da minha vida o Senhor está comigo, o Senhor me orienta, o Senhor me alerta, o Senhor me ama, o Senhor cuida de mim. Obrigado, Pai, porque o Senhor abre os meus olhos quando eu estou caminhando de maneira absolutamente desagradável ao Senhor. E obrigado, Senhor, porque o Senhor fala profundamente ao nosso coração, ao ponto de nos arrependermos. E o Senhor ainda nos recebe com os braços abertos, porque Tu és misericordioso. Nós não merecemos, mas nós recebemos este amor. Por isso recebe toda a gratidão do nosso coração, como já fizemos no início, cantando, louvando, exaltando o Senhor. E agora, Pai, depois de
mais uma vez, meditarmos na Tua palavra, nós queremos te dizer que te amamos, Pai. E que sabemos que o Senhor tem cuidado desta igreja, tem cuidado de cada um de nós, dos nossos lares, das nossas famílias, mesmo no meio da dor, das lutas, das tempestades, o Senhor está conosco. Nós passamos por tribulações, por provas, por provações, por situações difíceis, mas o Senhor está conosco, nos consolando, nos confortando e nos dando a certeza de que contigo nós superaremos todas essas lutas. Continua conosco, Pai. É assim que nós oramos e nós te agradecemos no nome de Jesus. E todo o povo de Deus diz: amém. Está muito fraco e todo o povo de Deus diz: amém. Agora melhorou.